Olá, eu sou o professor de Física, Raine Carvalho, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre dilatação térmica. Bom, relacionado à dilatação, certamente vocês já devem ter visto essa imagem de um trilho de trem, onde tem um espaço, a cada uma certa distância tem um determinado espaço que é destinado para essa dilatação. Quando aquecido, quando ele aumentar o seu tamanho, ele ter esse espaço aí para ele não quebrar, não entortar e perder aquela parte do trilho. Outra coisa que você já deve ter visto por aí, nas pontes, e percebido também, essa parte aqui, essa fresta aqui que eles deixam na ponte. Às vezes, quando passa pela ponte, ele faz aquele barulhinho lá, o carro pula e tal, a moto, até dá um incômodo, mas é necessário. É necessário por quê? Porque esse material ele vai sofrer dilatação. Tá? Então, quando ele sofrer dilatação, que é o quê? O aumento de tamanho com o aumento de temperatura. Tá? Então, quando ele sofrer esse aumento de tamanho, tem esse espaço aí para ser preenchido. Tá ok? Outra coisa, nós temos 3 tipos de dilatação, tá bom? Vamos ver com detalhes cada um deles agora. Dilatação linear, vamos ver aqui rapidamente cada um deles. Dilatação linear, a gente tem aqui, ó, no exemplo, uma imagem onde temos um tamanho inicial para essa barra aqui, certo? E um tamanho final. Tamanho inicial identificado por L0. Tamanho final por L. Essa mudança, tá? O que ele aumentou do que ele já era, então ele era desse tamanho, dessa largura, e aumentou até esse outro tamanho aqui, olha só. Essa variação aqui é que a gente chama de dilatação linear, tá bom? Por que essa daqui é linear? Porque ela só está ocupando uma dimensão, tá? Quando ele tem o aumento somente em uma dimensão, eu chamo de dilatação linear. E a dilatação é justamente o que ele teve de aumento. Ou seja, o tamanho final menos o inicial. Tá? Agora, ó, como encontrar esse valor da dilatação linear? Olha só, eu tenho aqui uma variação de dilatação linear, ou seja, só o que ele aumentar, tá? É igual ao seu tamanho inicial vezes o seu coeficiente de dilatação linear vezes a diferença de temperatura, ou seja, a temperatura inicial e a temperatura final, tá bom? O que vem a ser essa dilatação linear? Justamente o que eu falei, o tamanho final menos o tamanho inicial, vai ser a minha dilatação linear. Então, se eu quiser, por exemplo, em um determinado exercício, em uma determinada questão, descobrir o tamanho final do meu objeto, basta eu pegar o quê? O tamanho inicial mais o que ele dilatou. Ou se eu quiser fazer diretamente, vou até escrever aqui agora, se eu quiser descobrir o tamanho final, eu vou ter o quê? Que ΔL, a variação, ela é igual a o tamanho final menos o tamanho inicial. Então, aqui, ó, se eu quiser descobrir o valor de L, eu tenho aqui L0, ó, que é o tamanho inicial, está negativo, vai para o outro lado da igualdade positivo. Eu vou ter a variação da dilatação, a variação que ele cresceu, mais o seu tamanho inicial. E aí eu vou ter o tamanho final. Agora, se quiser tudo isso em uma única equação, aqui a gente tem em uma única equação, bem resumido, pode ser encontrado a variação, e aí coloca aqui e facilmente encontra o tamanho final. Agora, se quiser isolar aqui nessa equação, também pode. Basta passar aqui L0 que está negativo, positivo para o outro lado da igualdade. Tá bom? Então, dilatação linear, a gente tem a seguinte expressão. E essa expressão, a gente vai ter
assim também para a dilatação superficial e volumétrica, mudando apenas o coeficiente de dilatação, tá bom? Então, vamos para a próxima e lá a gente vê isso aí bem direitinho. Olha só, dilatação superficial. A dilatação superficial ela acontece em duas dimensões, ou seja, é a dilatação que está diretamente ligada à área, tá bom? Aqui a gente tem uma determinada área, ó, tá? Uma área inicial, e ela foi aquecida, certo? Então, ela teve um novo tamanho. Aqui, ó, tracejado aqui, a gente tem o tamanho inicial dela. E aqui por fora a gente tem o tamanho final dessa placa, tá? Essa diferença aqui, ó, é justamente a dilatação superficial, tá bom? O que ela cresceu, tá? O aumento de tamanho dela tanto no eixo X como no eixo Y, em duas dimensões. Olha só, né? Essa equaçãozinha aqui é parecida com a da dilatação linear, só que o que a gente tem, ó, área. A dilatação superficial é igual, né? O aumento daquela área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, tá bom? Que o coeficiente de dilatação superficial, ele é aqui, ó. Coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Coeficiente de dilatação superficial 2 vezes a dilatação linear. Continuando aqui, ó, a variação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a diferença de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Novamente, ó, se eu quiser descobrir a área, né, final, eu posso tanto resolver por aquele método lá, que eu passei da dilatação linear, né, que dilatação da área é igual à área final menos a área inicial, tanto por esse método, como por esse outro método aqui, isolando a área final. E a área inicial que está negativa vai para esse outro lado da igualdade aqui positivo. Então, tudo isso aqui mais a área inicial. Fim. Vamos para o próximo. Dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica, aí eu tenho em 3 dimensões, tá? No caso aí, ó, o cubo, ele tem aqui no eixo X, tem no eixo Y e tem no eixo Z. Chamado de Z, né? Nas 3 dimensões. Então, ele cresceu todo o seu volume. Não foi só uma dimensão, nem foi só em 2 dimensões, nem foi só a dimensão dele, nem só a área dele. Foi o seu volume, ou seja, ele aumentou por completo. Tá bom? E olha só, o que a gente tem aqui? Dilatação volumétrica é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a diferença de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial. Novamente, ó, o que a gente tem aqui? Esse coeficiente de dilatação volumétrica, que ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá bom? É igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. O volume final menos o volume inicial é o que corresponde à variação do volume, né? Então, aqui, ó, novamente, ó, variação do volume é igual ao volume final menos o volume inicial. Olha só, se eu quiser encontrar o volume final, a variação do volume mais o volume inicial, né, que o volume inicial está negativo aqui, vai para o outro lado da igualdade positivo, então eu vou ter o volume final. Ou posso simplesmente isolar o volume final aqui nessa equação. Está negativo aqui, ó, o volume inicial, vem para o outro lado da igualdade positivo. Vou ter volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a diferença de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Ok?